já não ministra para jovens com tanto afinco, mas fiquei feliz em poder estar aqui e poder esta noite, de alguma maneira, cooperar na obra do Senhor, neste culto de adoração ao Senhor. Eu quero esta noite convidá-los a abrir a vossa Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu quero falar esta noite baseado ao texto que nós vamos ler, sobre o tema Jovem, desperta o dom de Deus que há em ti. Esta noite eu quero voltar esta mensagem especificamente aos jovens, por este culto ser feito por vocês. Enquanto durante este dia eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, Ele me fez lembrar desse texto. E já no finalzinho desta tarde, deste dia, o Espírito Santo propôs uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês esta noite. Por favor, antes de ler o texto, eu quero convidar todos os jovens para ler esse tema. Vamos lá comigo. Jovens. Meu Jesus, os jovens foram embora. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Jovens, desperta o dom de Deus que há em ti. Muito bem. Vamos ler o texto. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra: cujo motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu quero apenas recapitular a parte A desse texto, que será o texto central para o tema que nós acabamos de repetir esta noite. Por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti. Diga amém, igreja. Por favor, incline sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, me ponho esta noite mais uma vez no teu altar, Senhor, e quero te pedir a tua graça esta noite, para poder ministrar aos jovens, Senhor, da tua casa. Senhor, eu não tenho dúvidas esta noite que o Senhor falará o coração de cada um deles e com a tua igreja. Senhor, esta noite, enquanto eu ministro a tua palavra, o Senhor pode renovar esta noite. O Senhor pode batizar com o Espírito Santo. O Senhor pode salvar. Eu creio, Senhor, que o Senhor está esta noite aqui. Portanto, eu te peço, Senhor, se utiliza da minha voz, dos meus lábios, dos meus pensamentos, do meu coração, Senhor, para que eu possa ser um arauto esta noite para a tua igreja. Diga amém. Querida igreja, queridos irmãos, queridos jovens, eu quero vos pedir a vossa atenção para o que nós vamos refletir esta noite. O texto escrito pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo vai nos revelar esta noite que havia uma preocupação no coração do apóstolo Paulo
ao escrever esta segunda carta a Timóteo, para lembrá-lo que não deveria esquecer-se do dom de Deus que havia nele. Timóteo era um jovem obreiro, recém-possado a uma igreja. Portanto, ele ainda era jovem. E o apóstolo Paulo, na ocasião em que escreveu esta carta, havia uma preocupação, porque o apóstolo Paulo estava distante do jovem Timóteo. Mas como todo pastor que se preocupa com as suas ovelhas, o apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo. E qual era a sua maior preocupação em relação à vida espiritual de Timóteo? É que ele não se esquecesse do dom que havia dentro dele, do dom que ele havia recebido da parte do Espírito Santo para com a sua vida. Se não, vejamos o que diz o texto outra vez, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, a parte A. Eu confesso à igreja que esta tarde, enquanto eu estudava esse texto, eu estive pesquisando esse mesmo texto em algumas versões de Bíblias diferentes, em algumas linguagens diferentes, para entender melhor a expressão do apóstolo Paulo a Timóteo. E quando eu estava lendo na Bíblia NVI, que é uma nova versão internacional, diz a seguinte expressão: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. Como é linda esta versão. Preste atenção, porque Deus esta noite estará falando muito forte ao seu coração, jovem. Veja o que diz esse texto: por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus. Na Bíblia, tradução brasileira, esse mesmo texto diz a seguinte expressão: por essa razão te lembro que torne a acender o dom de Deus que há em ti. Que coisa linda essa versão. Por essa razão te lembro que torne a acender o dom de Deus que há em ti. Mas em uma versão mais apurada, na versão atualizada, essa frase, essa expressão, este versículo diz a seguinte expressão: por essa razão venho a lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Preste atenção esta noite. Veja o que diz esta tradução. É muito interessante isso aqui. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Mas na Bíblia, a linguagem de hoje, que é uma Bíblia que traz um pensamento mais simples, diz a seguinte expressão: por isso quero que você lembre, conserva vivo o dom de Deus que há em ti. É interessante isso aqui. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que há em ti. Mas esta noite, eis a pergunta:
O que é que significa a palavra dom? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, ele diz esta palavra dom. Esta palavra dom, no significado bíblico, dom pode significar uma habilidade, um talento, um presente concedido pelo Espírito Santo. Eis aí a preocupação do apóstolo Paulo em escrever ao jovem Timóteo naquela época, que esta noite, esse mesmo texto, eu não tenho dúvida nenhuma, que está falando ao coração de alguns jovens que estão aqui esta noite. Eis uma preocupação esta noite do Espírito Santo em vos falar ao vosso coração, jovem, por causa do dom que vocês receberam do Espírito Santo. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja. Enquanto Jesus não volta, nós percebemos que a igreja está sendo afrontada em diversas áreas. E uma das áreas que tem sido mais atingido na igreja é a área dos jovens. Por quê, irmão Silvio? Porque é os jovens que são o futuro da igreja. É no grupo jovem onde sai presbítero, auxiliares, diáconos, pastores, cantoras, dirigentes de ciclo de oração, missionárias. E esta noite o Espírito de Deus me fala ao coração que eu devo lembrar isso a vocês, jovens. Esta noite o Espírito Santo me trouxe aqui para vos falar ao coração, dizendo que vocês não devem se esquecer. Vocês não devem se esquecer. Por favor, olhe para o jovem que está ao seu lado e diga assim: você, eu quero ouvir daqui, você não deve se esquecer do dom que está em você. Se você falou para o da direita ou da esquerda, você vai se virar para o outro lado e vai dizer esta mesma palavra: você não deve se esquecer do dom que você recebeu. Agora todos juntos diga assim: desperte. Diga de novo: desperte. Pronto, agora eu vou pedir para a igreja dizer esta frase para os jovens que aqui estão: desperte. Bem forte, anime eles: despertem. Pronto, o recado está sendo dado esta noite. Moços, moças, eu quero dizer a vocês esta noite que Deus, Ele tem se preocupado com vocês. Eu fui jovem como vocês, se assentei no grupo jovem como vocês. Ainda adolescente, meu pai me levou para uma igreja que ainda existe, lá em Redenção. E eu saía do Alto do Amparo até Redenção de pé. Não havia dificuldade. E para chegar até a igreja lá em Redenção, alguns irmãos aqui sabem, moram lá, do Amparo para a Redenção é muito distante. E agora que eu estou mais maduro, eu entendo o quanto era longa a distância. Mas no domingo pela manhã, eu não marcava nada para a minha vida. A minha vida do domingo de manhã, toda a semana, mas o domingo era especial. Eu dedicava a vida ao meu Senhor. E o que era que acontecia, irmão Silvio? Começava logo cedinho da manhã. 5 horas da manhã eu estava na oração para os jovens, chamado hoje consagração.
E ali já aproveitava aquela consagração, aquele jejum daquela manhã para ficar para a escola dominical. Como a gente precisava se alimentar, eu saía da escola 11h30 da manhã, voltava para casa. E quando era meio-dia e meia, eu saía da minha casa e voltava para lá. Para fazer o quê, irmão Silvio? Para sair na campanha evangelizadora. Por que isso acontecia? Porque eu entendia que aquilo que eu recebi de Deus era algo especial. Escute, moço e moça, esta noite: o que vocês receberam da parte de Deus é algo especial, é algo importante, e vocês precisam entender isso aqui esta noite. Enquanto eu falo o meu testemunho aqui para vocês, eu olho para vocês, eu vejo um futuro longo de Deus na vida particular de cada um de vocês. Talvez seus pais, talvez sua família olhe para você e talvez diga assim: esse menino, essa menina não tem futuro algum. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para dizer a você, moço, para dizer a você, moça: vocês são especial para mim, assim diz o Senhor. A igreja diz amém por esta palavra. Mas aí, irmão Silvio, o senhor ia para a evangelização e ficava por ali, não ia mais para a igreja. Ao contrário, eu voltava da evangelização 5 horas da tarde, tomava meu banho e saía correndo para o culto introdutório. Hoje já não existe mais isso, parece que ficou perdido pelo caminho. Os jovens do século 21 parece que perderam essa sensibilidade, mas foi isso que me fez estar de pé hoje aqui, foi isso que me fez prosseguir, me motivar. E quando eu chegava no introdutório, muitas vezes eu dirigia, eu pregava, e às vezes eu estava ali cooperando de alguma forma, e ali Deus fazia promessas. Jovens, Deus é Deus de promessa. Meu Deus, eu vou dizer de novo, parece que vocês não estão aqui. Deus é Deus de promessa. Igreja, Deus é Deus de promessa. Diga comigo, para motivar mesmo, para sair aqui essa frieza espiritual. Diga comigo: Deus é Deus de promessa. Diga assim: e Ele cumpre. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus cumpre a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Ah, mas eu cresci, hoje eu estou velho. Mas o Senhor diz esta noite: eu cumpro as promessas. Oh, glória. Ajuda aí, filho, em alguma coisa. Aleluia. Eu sinto Deus desta palavra. Alguém sente Deus desta palavra esta noite? Sabe, queridos, olhe para mim, jovem, não perca atenção, porque eu tenho poucos minutos, e nesses poucos minutos aqui, eu quero resumir o que Deus falou no meu coração. E eu tenho certeza que os jovens que estiverem com seus ouvidos e o seu coração sensível, esta noite vai receber algo da parte de Deus. E eu quero dizer à igreja esta noite, enquanto eu ministro, aleluia, para os vossos filhos, aleluia, ore ao Senhor e diga assim: Senhor, fale com meu filho, Senhor, fale esta noite, porque o Senhor vai continuar falando. Escuta-me, jovem, esta noite Deus escolheu vocês. Vocês não sabem, olhem para mim, por favor, eu quero que vocês olhem para mim. Vocês não sabem quantos jovens hoje estão lá no mundo se drogando, se prostituindo, sem Deus, sem paz,
e sem salvação. Eu quero fazer uma observação. Quantos desceram hoje à sepultura sem Deus? Não porque não ouviram a Deus, mas porque não o quiseram. Mas esta noite, pela graça de Deus, vocês estão aqui. Vocês estão ouvindo esta palavra. Lembre desta noite. Não quero que você lembre do pregador, eu quero que você lembre desta palavra esta noite. Talvez eu não esteja vivo para ver o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que o meu Deus, que assim como fez comigo, Ele fará na vossa vida, porque é Ele que dá o dom. O dom não vem dos homens, o dom não vem dos vossos pais, o dom não vem dos vossos pastores, o dom vem de Deus que o deu a você. Talvez eu esteja falando, meus irmãos, esta noite, para jovens aqui que os seus pais não é crente. Quando eu aceitei Jesus, foi meu pai que me levou para a igreja. E no tempo em que eu aceitei, ele se desviou. Interessante isso. Até hoje, são poucos que é crente e me acompanharam na caminhada. No meu tempo, como um jovem na casa do Senhor, eu tinha muitos amigos. Presta atenção no que eu vou dizer. Culto de jovem, eu trazia tudinho para o culto. Trazia tudinho. E tem uma coisa, não tinha Uber para levar eles não, para a redenção não. Ia tudo de pé comigo. Na hora de fazer um lanche, na hora de brincar, não ia todo mundo. E por que para a casa de Deus não ia? Eu levava tudinho. Levava uns 10 mais ou menos. Desses 10 amigos que eram mais próximos, os que aceitaram Jesus, hoje, são pastores, presbíteros, auxiliares, oh glória a Deus. E um desses é o pastor Jacildo, que já foi pastor daqui. Deus é fiel. Diga comigo, igreja, Deus é fiel. Vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? Posso continuar dando o recado de Deus? Vou continuar. Portanto, jovens, escute-me. O Senhor preparou este culto para vocês. Este culto não é simplesmente um culto normal. Não será um culto normal para alguns jovens que estão aqui. Este culto, esta noite, será um culto em que o Espírito Santo irá marcar alguém aqui. Em que o Espírito Santo irá confirmar algo dele para com você aqui. Será particular, será reservado a você. Um dia, eu orando, disse ao Senhor, eu disse, Senhor, todos os meus irmãos de sangue são mais prósperos do que eu. E por que eu não sou tão próspero do que eles? Eu digo financeiramente, porque parece que para nós tudo só está bem quando estamos bem financeiramente. Escute, jovem, o dinheiro não é tudo não, hein? E um dia eu orando a Deus, dizendo isso a Ele, Ele falou no meu ouvido dizendo assim, o que tu tens, eles não têm. E é muito mais valioso. E eu disse, Senhor, e o que é que eu tenho que os meus irmãos de sangue não têm? Ele disse assim, a tua intimidade comigo. Moça, igreja, não tem algo melhor neste mundo quando alguém tem intimidade com Deus. Não tem algo melhor.
Oh, glória a Deus, favorável a nós, que traz satisfação, alegria, como ter intimidade com Deus. Eu venho esta noite dizer a vocês: tenha intimidade com Deus. Se você tivesse o quanto de tempo que você tem quando você fica com seu celular, tivesse para com Deus, a tua vida seria outra. Não que é pecado, mas esta noite a palavra do Senhor ferve ao meu coração. E a palavra dom significa habilidade, talento, presente. E eu quero trazer aqui, finalizando esta reflexão, eu quero trazer 3 conselhos para os jovens que estão aqui presentes. Primeiro conselho, se eu fosse você eu escreveria. Primeiro conselho: jovem, a habilidade que você recebeu de Deus, exerça para a glória de Deus. Vou dizer de novo: o dom, a habilidade que você recebeu de Deus, exerça para a glória de Deus. E o que é a habilidade, irmão Silva? Eu vou simplificar aqui. Nunca se viu na igreja, olha para mim, jovens, nunca se viu na igreja um tempo e que temos tantos jovens profissionais dentro da igreja. Jovens fazendo faculdade, jovens que são psicólogo, odontológico, é isso mesmo? É isso mesmo? É? Odontólogo, olha aí, muito bem. Diga outra profissão aí, me ajude. Advogado, juiz. E o que é isso? É dom de Deus. Não é mérito seu, moço, moça. Deus vai preparar os jovens da igreja para serem profissionais, para ajudar a sua obra. Não se esqueça do que Deus está dizendo a você esta noite. Exerça essa habilidade para a glória de Deus. Porque quem dá o recurso é Ele. Quem dá a provisão é Ele. Às vezes seus pais não têm nem condição, mas Deus, Ele manda a provisão, porque você não sabe os planos que Deus tem para você. Olha aí, jovem, para a pessoa que está ao seu lado, o jovem que está para o seu lado, e diga assim: se prepare. Vá, se prepare. Eu estou escutando, não. Meu Jesus, vocês estão pior do que um velhinho de 80 anos. Diga forte, crendo nesta palavra. Seria que vocês só iam crer nesta palavra se tivesse aqui um pregador de renome? Deus usa os pequenininhos. E o de casa também. O pastor Pedro Lins. Quem conheceu o pastor Pedro Lins? Pastor Pedro Lins, ele dizia no culto de doutrina que ele preferia ouvir uma profecia de um profeta que ele conhecia do que de um profeta que não conhecia. Aí, eis aí a questão, por quê? Porque ele conhecia a vida do homem. E vocês sabem que eu estou falando esta noite aqui, não para me exaltar. Eu estou falando esta noite aqui, porque eu sou um arauto de Deus esta noite. Eu sou voz de Deus esta noite, para vocês esta noite. Que vocês creiam ou deixem de crer, mas vocês saberão que Deus falou esta noite para vocês. Então se vira aí como profeta de Deus e diga assim: você não sabe o que vai acontecer no futuro com você. Diga assim: mas Deus já escreveu a tua história.
A igreja, se crê nisso, por favor, levante a sua mão e dê um glória. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, uma janela nesta mensagem e trazer um recado para os pais. Pais, os vossos filhos serão homens de bem, serão mulheres de bem, serão futuro da igreja do Senhor. Então louve ao Senhor esta noite. Segundo conselho, jovem, o talento que você recebeu de Deus, oh glória a Deus, exponha para todos. Antigamente, a gente via jovens profetizando na igreja. Ah, como era lindo. Seria que você poderia fechar os olhos por um momento? Olha, tem coisa no mundo espiritual que a gente só vê com os olhos materiais fechados. E isso é real. Feche os seus olhos enquanto eu falo. Os jovens ficam com os olhos abertos, olhando para mim. O recado é para vocês, mas a igreja vai relembrar. Vai trazer uma retrospectiva. Vocês não sabem o que é isso que eu estou dizendo, mas a igreja aqui sabe. Antigamente, pastor Renato, já estou indo à conclusão. Antigamente, a gente via os jovens profetizando. A gente vinha para culto, jovem, ensaio. Olhe para mim, jovem. E a igreja fica de olho fechado, orando. Há uma guerra espiritual esta noite. O adversário não quer que o jovem escute esta palavra, mas há poder no sangue de Jesus Cristo esta noite. Glória a Deus. Antigamente a gente chegava na igreja, via os jovens chegando cedo para os ensaios, de joelho dobrado, falando línguas estranhas, profetizando, falando do amor de Deus. Sempre trazia os amigos. Ah, eram os verdadeiros evangelistas. E a igreja ia avançando. Sabe por que a igreja está do tamanho que está hoje? Porque lá atrás havia um grupo de jovens que era eu e era você lá atrás. Oh, que privilégio! Oh, se voltasse aqueles dias como dantes. Ah, se houvesse um avivamento esta noite, aleluia, sobre a nossa vida, e o Espírito Santo tivesse espaço no nosso coração. Jovens, o Senhor quer fazer isso com vocês, porque Ele não mudou. O mesmo Senhor que deu o dom a Timóteo é o mesmo Senhor que está falando com você aqui esta noite, moça. É o mesmo Deus que está falando com você esta noite aqui, moço. Ele está dizendo: eu quero que você fale dos dons, que você expresse, coloque para fora, exponha o dom que você recebeu. Quantos jovens já não falam mais em línguas e foram batizados? E outros que nem receberam ainda o batismo porque não creem mais. Só a igreja, por favor, levante uma das suas mãos. Mas Jesus Cristo é o mesmo. E nós, como igreja do Senhor, dizemos a estes jovens: Jesus Cristo é o mesmo, e Ele esta noite quer vos renovar, quer vos batizar com o Espírito Santo. Há poder esta noite. Finalizando este conselho, jovem, o presente que você recebeu de Deus, conserve.
ainda que custe a tua vida, conserve. Esse é 3 conselhos meus para vocês. Agora eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Eu não sei se tem jovens aqui dispostos, que chegaram esta noite aqui, parece que, olhe para mim, parece que alguém veio empurrando você assim. Mas você chegou. Sabe, esta noite, o Espírito Santo quer fazer algo novo, e eu creio, a igreja crê. E eu creio, a igreja crê. Eu quero saber se tem algum jovem esta noite que entendeu a palavra e que queria vir aqui à frente do altar para receber uma oração. Eu quero orar por você. Eu não quero finalizar aqui esta mensagem sem orar por vocês. Enquanto você vem, Deus dizia assim a mim quando eu era jovem: moço, vou te fazer pregador da minha palavra. Vou te colocar no ministério da minha igreja. Isso faz mais de 30 anos. E 30 anos, para a minha idade que eu estava antes como jovem, eu via tão longe. E eu dizia assim no meu coração: mas é como isso vai acontecer? E na medida que o tempo ia chegando, a promessa vinha. Porque eu criei na palavra. Será que tem algum jovem esta noite que seria voluntário a vir para o altar? Obrigado, filho. Deus abençoe, filho. Eu não queria desobedecer ao pastor Renato, mas eu preciso fazer isso. Se eu não fizer, eu morro. Talvez Deus cobre de mim, mas eu preciso fazer isso. Muito bem. Glória a Deus. Os pais desses jovens estão aqui, os pais. Você gostaria de ficar ao lado do teu filho esta noite, com muito orgulho? Qual é desses jovens que estão à frente que os pais não estão aqui? Levante a mão assim bem alta. Eu quero um voluntário, pode ser uma irmã, um irmão, um obreiro. Fique com a mão levantada. Isso. Procura aí seu filho, procura aí. O jovem que não está com seu pai, levanta a mão bem alto. Muito bem. Eu quero um voluntário aqui para estar ao lado desse moço. Isso, pegue seu filho, sua filha. Muito bem. Vocês aí vão ficar aí? Se eu fosse vocês, eu não ficaria não. Eu vinha também. Tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã. Eu achei tão lindo essa moça veio aqui. Ela tem deficiência nos olhos, é isso? Ela tem deficiência nos olhos? Jesus pode curar esta noite. Vou dizer de novo: Jesus pode curar esta noite. Esses últimos que vieram, os pais estão aqui. Os pais que não estão, levantem a mão. Todos estão? Muito bem. Eu quero pedir encarecidamente ao pastor Renato, aos ministros que estão aqui, para orar comigo. E a igreja de pé. Talvez não haja pessoas aqui para se converter, e eu vou ousar e perguntar: tem alguém para Cristo esta noite? Para Jesus esta noite? Tem uma vida ali para Jesus. Venha, filho. Venha. Acompanha aí. Cadê o obreiro? Acompanhe, irmãos. Isso é lindo. Vocês não sabem a alegria que está no céu. A segunda vida está aqui esta noite. A segunda vida. A segunda vida que quer Jesus. Venha. Em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Deus é fiel na tua vida, homem. Glória a Deus. Escute.
esta noite eu entreguei aquilo que o Senhor falou no meu coração. E eu tenho uma absoluta certeza que nem foi o diabo e nem a carne que me usou esta noite aqui. Eu tenho uma convicção na minha alma que o Senhor falou para jovens aqui. Agora eu quero dizer aos pais que estão ao lado do seu filho, e ao irmão que está ao lado deste jovem que não é pai, mas esta noite você se colocar no lugar do pai deles. Vocês vão ver, a partir de hoje, o que Deus vai fazer na vida do teu filho. Esta noite o Senhor está abrindo a mente deles. Esta noite o Senhor fará um mover de dentro para fora. Esta noite o Senhor estará visitando os vossos filhos, porque a promessa de Deus é para os vossos filhos. O texto que nós lemos diz que Timóteo recebeu imposição de mãos. Talvez ali foi para a consagração do ministério. Mas esta noite, pastores que estão aqui, obreiros que estão aqui, estenda as mãos comigo, por favor. Venha à frente, por favor. Por favor. Eu tenho absoluta certeza que Deus fará algo. Pai, em nome de Jesus. Cadê o som do teclado? Eu quero te pedir esta noite, Senhor. E eu tenho certeza que isso não é um movimento natural. Senhor, eu vi o Senhor fazer tantas coisas no meu tempo. E eu quero ver, Senhor, no tempo, na vida desses moços. Traz ao coração deles esta noite aquilo que o Senhor quer fazer por eles e através deles. Senhor, que eles sejam vistos pelos vossos pais como moço de oração, como moça de oração, que honra os seus pais, os seus pastores. E que futuramente, Senhor, serão ministros da tua casa. Serão instrumentos na tua casa. Porque um dia, Senhor, nós iremos e eles talvez ficarão no nosso lugar se o Senhor não voltar. O Senhor me impulsiona a orar assim. Eu não sei, Senhor, o que muitos destes jovens precisam, mas eu quero me colocar esta noite no lugar deles. Quantas vezes eu vinha para a igreja todos os domingos com a mesma roupa, Senhor, com o mesmo calçado, Senhor. E hoje eu posso abrir o meu guarda-roupa e ver sapatos, ternos, camisas, calças. Senhor, supre agora a necessidade desses moços. Vai mandando para a casa deles provisão, como um sinal que tu estás neste lugar. E na escola, Senhor, que eles sejam os melhores. Que eles sejam os melhores na tirada de nota, Senhor, em passagem de ano, Senhor. Senhor, faça isso esta noite, porque é assim que o Senhor me impulsiona a orar. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor deixará este sinal, particularmente na vida destes moços. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Pais, dá um abraço aí no teu filho. Senhor, eu oro por esse moço que se volta ou que se entrega a ti. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Talvez esta palavra também foi ao encontro dele esta noite. Eu não conheço a vida dele,
mas eu sei que Ele estará aqui.